Então, nossas melhores vibrações para o Eduardo, de forma que ele se sinta em harmonia com o nosso ambiente. É só respirar um pouquinho. Vocês estão com sorte hoje. Vão ouvir 2 palestras. A dele e agora eu vou começar a minha. Agora que eu vou começar a minha. Vamos na paz, queridos. No dia 24 de agosto de 1960, um grupo de moços se reúne numa espécie de gincana, saindo da cidade do interior paulistano, de São José do Rio Preto, se dirigindo para uma outra cidade do interior de São Paulo, Barretos. O ônibus, a turma se dividiu no ônibus dos meninos e no ônibus das meninas. E naquela noite os 2 ônibus rumariam para Barretos. Eis que, noite chuvosa, fria, o motorista vai conduzindo o ônibus dos garotos e, sem ver, perde a estrada e cai num rio, conhecido na região como o Rio Turvo. Naquela noite ali, 59 adolescentes, 59 meninos na sua faixa dos seus 12 aos 16 anos, morrem daquele jeito. Todos do ônibus, exceto o motorista, morre naquele 24 de agosto de 1960. Mais de um ano depois, próximo ao 22 de outubro de 1961, a dona Vilma convida a dona Eloide para juntas irem a mais um espetáculo, era um sábado, a mais um espetáculo do grande circo de Niterói, situado onde é hoje o acesso, próximo ao acesso que nos dá o acesso à ponte. Mas naquele dia a dona Eloide estava com os pés muito inchados, as pernas inchadas, estava com um barrigão enorme, e então declinou do convite, pediu desculpas à amiga e não se dirigiu para aquele espetáculo naquele outubro de 1961, próximo ao 22. Lembro-me bem desse segundo episódio, porque se a dona Eloide tivesse ido ao espetáculo conforme o convite da dona Vilma, nem atrasado eu faria a palestra hoje aqui para vocês. A dona Eloide é minha mãe, estava me esperando, e naquele dia o grande circo pegou fogo, possivelmente gorda como estava, esperando esse menininho pequeno, as pernas inchadas, possivelmente não teria forças e disposição para correr. Talvez ela tivesse morrido, e hoje vocês estariam ouvindo um outro orador. Vejam que de vez em quando a vida maior parece que se organiza, e em meio a grande estupefação e estranheza, ainda assim, ela cisma de nos mostrar a precariedade que é a vida humana. Uma das maiores ilusões que nós temos é de que nós somos imortais no corpo.
A impressão que nós temos normalmente quando não temos nenhum problema físico sério é de que vamos ver todo mundo morrer e nós vamos ser os últimos. A vida, ela se obstina a desfazer, a desconstruir essa ideia que nós temos a respeito de uma perpetuidade nossa no corpo. De quando em vez, ela choca a cidade, o país, o mundo, com essas tragédias que criam uma grande interrogação na cabeça de todos nós. E foi em função de um episódio desse, de que em novembro passado, na madrugada da terça-feira, o avião da Lamia, que transportava o time chapecoense, a equipe técnica, alguns jornalistas que dariam cobertura ao episódio, o avião cai, matando aqueles moços, aqueles sonhos, aquelas alegrias. Podemos nós imaginar a semelhança daqueles adolescentes do Rio Turvo. Podemos nós imaginar esses moços, alguns casados, outros não, mas por certo, ao se despedirem de suas mães, no alto da energia, do entusiasmo, na expectativa de aquele timeco conseguir um título internacional, jamais poderemos imaginar a alegria que ia naqueles garotos, que se sentiam totalmente potentes, dir-se-ia quase invencíveis. Por certo, ouviram os clamores, os desejos, os pedidos, as súplicas de suas mães, dizendo: Deus te leve e te traga, vai com Deus, meu filho, Deus te acompanhe, vai com Deus. Essas senhoras, algumas horas depois, talvez devem ter refletido que de nada adiantou aquelas súplicas, aqueles pedidos, porque o Altíssimo se mostrou surdo ao pedido da mãe, das esposas, e aqueles meninos se foram, com grande choque em todos nós, porque a desencarnação de um pai, de uma mãe, de alguém mais velho do que nós, embora sejamos muito apegados, muito ligados, e por certo não desejaríamos que eles viessem a morrer, de alguma forma, essa desencarnação, ela é amenizada, porque existe, ainda que inconscientemente, uma expectativa, existe uma ideia, uma previsibilidade de que eles irão antes. É da lei. É da lei que as mães, depois de uma determinada idade, já cansadas, idosas, velhas, doentes algumas, venham a receber os carinhos e a proteção dos seus filhos mais novos, mais jovens. É essa a regra. Quando essa regra se inverte, quando a lógica daquele que é mais velho se troca, se modifica, e aquele que seria a garantia da segurança, da proteção do velho, vai antes, e este que comparece ao cemitério para chorar a sua ausência, a sua morte, é terrível.
O coração humano, às vezes, não aguenta, não suporta a variação de uma emoção tão rapidamente. No episódio do Rio Turvo, em São José do Rio Preto, um moço que na hora H decidiu, ao invés de ir no ônibus dos meninos, optou por ir no ônibus das moças. Ao saber da tragédia anunciada, radiada, correu para sua casa no sentido de apaziguar a mãe. Encontrou aquela mulher num quintal, gritando, desesperada: eu quero meu filho! Eu quero meu filho de volta, eu não quero isso, eu quero meu filho. Ele viu a mãe à distância e correu. Correu diante dela: minha mãe, eu estou aqui. Eu estou vivo, eu não fui no ônibus, eu troquei, eu estou aqui. E a senhora que me contou esse episódio, vizinha dessa mãe, me disse que ela estava tão transtornada, ela estava tão desvairada, ela estava tão perdida, que o moço, filho, diante dela, gritando: mamãe, eu estou aqui, o seu filho, eu não morri. E ela não ouvia o menino. Foi necessário que o marido a pegasse pelos dois braços, sacudisse: olha ele aí. Ela acorda e quando vê, começa a chorar, agradecendo a Deus porque o filho não foi. Veja que coisa rápida. Ao contrário das outras, que tinham a expectativa dos meninos irem e voltarem, do time chapecoense, essa mãe imaginou que ele voltaria, em algum momento encarou a realidade que ele foi, e outra, rapidamente de novo, voltou a mostrar, a verificar que ele não tinha ido. E nós somos assim. Somos sempre muito dependentes dessas energias, dessas bênçãos, para agradecer ou maldizer a vida. Um filho, quando nasce, a gente vê como uma dádiva, como um presente de Deus. Quando ele se vai, nós achamos aquilo um sadismo, um horror, uma maldade, uma crueldade de Deus. Afinal, queridos, nós temos de decidir: ou Deus é bondoso, caridoso e bom, ou Ele é esse déspota, indiferente aos nossos sentimentos. Eu guardei a data do 24 de agosto de 1960, porque essa data, segundo as revelações do nosso Chico Xavier, aqueles moços, naquela noite ali reunidos no ônibus para Barretos, estava se reencontrando com um episódio horrível do passado. A vida localizou essas criaturas comprometidas com uma situação, com um episódio. As reuniu e desenvolveu uma estratégia de elas se quitarem com a vida maior. Era um 24 de agosto, que em torno de 400 e poucos anos antes, aqueles mesmos espíritos, aquelas mesmas almas, haviam se cumpliciado com Catarina de Médicis, na sórdida, terrível noite de São Bartolomeu, ocorrido no 24 de agosto também, se não me falha a memória, de 1542 ou 1572. Ali, a rainha católica, mãe de Marguerite de Valois, convidava o outro lado protestante do príncipe de Navarra para uma celebração de casamento. E embora o protestantismo tivesse surgido de pouco,
e as guerras terríveis entre as duas religiões, na medida em que o protestantismo foi se incorporando, ela deu a entender de que aquela noite era uma noite de confraternização. As pendengas, as dificuldades, as resistências, as diferenças desapareceriam durante aqueles dias de festa, porque uma princesa católica casava-se com um príncipe protestante. E todos os nobres protestantes da França, da Alemanha e outros reinos compareceram a Paris, acreditando que se tratava de uma festa em que as diferenças tinham desaparecido. Mas era uma emboscada. A rainha organizou, não só em Paris, mas em toda a França, uma verdadeira armadilha. E naquela noite de 24 de agosto, centenas, milhares de cabeças protestantes rolaram. Em Paris, contam os historiadores, que o rio Sena parecia uma artéria, dos pescoços degolados e o sangue jorrando no rio Sena, turvando as águas do rio francês, de tanto sangue, a ponto dele parecer um vaso sanguíneo. Eis que 400 anos depois, a vida reúne essas criaturas numa situação e faz surgir um episódio em que essas almas se encontram com o seu passado. Meus irmãos, é assim que o Espiritismo organiza as chamadas mortes coletivas. Ninguém morre na véspera, a não ser quem suicida. Existe um planejamento espiritual, de modo que a nossa atitude negativa ou positiva se registra no fluido cósmico, ou como diziam os orientais, no mundo acásico. E esse registro permanece conosco como sendo patrimônio nosso. E na época aprazada, na época definida, a vida reúne essas criaturas e cria a situação para que elas se encontrem. Existem equívocos que nós conseguimos reparar até mesmo antes de morrer. Na mesma vida em que nós os cometemos, nós os saudamos sem ficar nada para outra. Existem alguns equívocos, segundo o que nos informa o Código Penal da Vida Futura, um dos tópicos do livro Céu e Inferno. Existem outros em que a pessoa vai somando atividades beneméritas, e essas atividades, elas vão como que apagando, diminuindo, quando não fazendo desaparecer os compromissos kármicos da criatura. Existem outros compromissos, porém, que mesmo nós diminuindo intensamente a potência do equívoco, ele necessita, ele exige reparo. E a vida então nos localiza e nos faz engolir, como diria o nosso Newton Boechat, engolir os frutos podres que nós espalhamos pelos caminhos da nossa vida anterior, ou das vidas anteriores. O Espiritismo desenvolve, coloca as coisas assim, tirando a culpa de Deus, porque essa seria a outra alternativa. Qual é a outra alternativa que não a pessoa ser ela a própria construtora do seu futuro, em função daquilo que ela faz no seu presente? É Deus. Foi Ele quem escolheu aquele moço sair do ônibus e livrar-se, e daqueles outros que estavam ali que morreram. Então é Deus, ou não Deus, que estabelece quem vai morrer e quem não vai, ou simplesmente fecha os olhos e deixa que se cuidem. A doutrina prefere estabelecer uma lei que é extraordinariamente precisa,
que dá a cada um segundo as suas condições, segundo aquilo que a pessoa precisa para evoluir. Ela organiza dessa forma. Mas quando nós nos referimos à lei do karma, a lei que nos alcança, quase sempre nós nos esquecemos de um aspecto importantíssimo. E às vezes fica até um discurso um tanto ou quanto anticaridoso, forte demais, para quando a pessoa vem comentar conosco uma desventura, um episódio difícil, uma provação, e nós às vezes damos de ombros, quem mandou? Quem mandou aprontar? Não é assim? Porque se a pessoa está sofrendo, naturalmente é porque ela se equivocou. Não exatamente a lei do karma vai agir em função de uma atitude, de uma ação relacionando-se com uma outra futura. Existe karma no sentido de fazer a criatura crescer, ascender. É o que André Luiz chama de dor evolução. Não é exatamente uma atitude que a pessoa tenha feito no passado. O campo kármico dela é aberto, factível de lhe acontecer situações como aquelas, para que a pessoa ascenda. Então, às vezes, quando nós vemos alguém sofrendo uma provação acerba, quando em nossa casa, depois de meses e meses de sonhos, de alegrias, de expectativas, recebemos um filhinho com deficiência física ou deficiência mental, o que choca o raciocínio espírita? É de que, embora sejamos todos nós devedores, segundo uma vez um amigo junto ao Chico, pediu ao Chico, pergunta a Emanuel, quem é o criminoso? Quem é o criminoso aqui? E o sábio mentor do Chico respondeu, o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Embora todos nós tenhamos as nossas fragilidades kármicas, evolutivas, espirituais, como quisermos, o fato de a doença, a provação, vir naquela pessoa, marca, é o sinal evidente, claro, de que aquela pessoa está em débito com a lei. Não é esse o raciocínio? Parece forte, parece muito agressivo, porque enquanto está cada um com o seu, ninguém fala, ninguém sabe, embora sejamos todos criminosos perante a lei divina. Enquanto o karma, enquanto a doença, a provação não chega, ninguém sabe. Na medida em que ela se exterioriza dessa maneira, a gente olha e diz, nossa. E quando a provação é muito acerba, é muito intensa, ainda existem alguns de nós demonstrando total superficialidade na avaliação. Quando é uma provação muito forte, um testemunho muito intenso, a gente, nossa, o que você não fez, hein? Não é assim? Porque se a aprovação está na razão direta do que eu errei, naquilo que é muito feio, naquilo que é muito ruim, aquilo parece, nossa! Quando em 1999, um técnico da seleção de futebol inglesa, o Glenn Toller, não estou meio certo se o sobrenome é esse, mas o primeiro nome é. Ele vai a uma rádio de Londres e tem o despautério, a decisão translocada, maluca, louca, doida, de dizer na rádio que os deficientes físicos são assim em função de erros cometidos em vidas anteriores. Ele foi expulso da sua posição de técnico da seleção inglesa, teve de ir à rádio se retratar, dizendo que não era bem aquilo que ele dizia, e o
quando eu li essa matéria, disse, gente, mas é isso que eu digo todo dia na casa espírita. O que tem isso de errado? O que tem de errado, queridos, é exatamente esse raciocínio, de que soma-se o testemunho, o momento difícil da criatura, a lembrá-la de que ela é a própria autora daquilo. Imaginemos-nos nós, junto a uma mãe que perdeu, que se separou do filho, lá pelo voo da Lamia, dizendo assim, minha senhora, é porque ele fez no passado alguma coisa. A mãe atira uma vassoura na nossa cara, e com toda razão. Porque sob esse aspecto é melhor achar que foi o piloto que não utilizou uma nave com capacidade suficiente, não encheu o tanque nas suas possibilidades, e por usura, por egoísmo humano, ele matou o seu e outros tantos filhos de outras tantas mulheres sofredoras. Essa versão é mais aprazível, porque retira de nós o compromisso e coloca na mão do acaso, de uma situação que pode acontecer com qualquer um. Nós nos esquecemos de um aspecto importantíssimo quando vamos abordar as pessoas que estão passando por essa provação. É de que a vida que registra os nossos equívocos, que nos localiza onde estivermos, e organiza a situação para que nós nos quitemos com a vida maior, a vida com V maiúsculo, ela também, se a senhora se acerca, tem certeza, absoluta certeza, de que só vai pedir àquele que tem com o que pagar. Porque o pai não dá escorpião ao filho que pede pedra, não dá pedra ao filho que pede peixe. Esquecemos desse detalhe, queridos, importantíssimo, de que a vida, ela localiza, registra o equívoco, arma a estratégia, mas só faz ela acontecer depois que ela sondou o coração de cada um e verificou as possibilidades que a pessoa tem de resgatar. Semelhantemente a um banqueiro em que a pessoa vai pedir um empréstimo para abrir um negócio, o banqueiro sabe que não pode pedir para pagar a primeira promissória logo no nosso próximo mês. O indivíduo não se capitalizou, não tem o que pagar, ele vai falir. O banqueiro espera um tempo, ele abre o negócio, se organiza, se capitaliza, está rico, está bem. Aí ele vai ao banco, quase sempre a analogia serve também para em termos espirituais. Quase sempre nós vamos à vida maior quando estamos mais maduros. Olha, aquela conta eu já posso pagar. Não esquecemos quando aqui chegamos. Às vezes não tratamos isso com a mãe, às vezes sim, às vezes não, com os parentes, com a esposa, com o filho, às vezes sim, às vezes não, mas o compromisso é nosso. Então, diante dos recursos que nós amealhamos e que a vida nos deu tempo para fazer, mas olha, aquela promissória, pode mandar pagar, eu tenho com que pagar. Então existe uma adequação entre aquilo que eu estou resgatando, sofrendo, e as minhas possibilidades para isso. Então, quando nós vemos alguém diante de um teste difícil na vida, a avaliação do espírita de maneira mais profunda é um pouco diferente. Nós olhamos para essas pessoas e as endeusamos, as bendizemos, quase que as invejamos, porque elas estão pagando, porque elas já têm com o que pagar, queridos. A grande verdade
é que a lei as sondou, verificou em seus íntimos e percebeu que elas tinham condições já de resgatar. Pobres de nós, irmãos, pobres de nós, que temos uma vida tão fácil,